Edu, você tá numa perdição hoje, hein? Pois é, quanto doce. Olha isso aqui da Célia Bem Casados. Hoje tá todo mundo nessa mesa, tá? Vou parar nessa mesa aqui hoje. Maravilhoso. O tema que você vai falar hoje é uma coisa que deixa todo mundo pensando, né, Edu? Sim, às vezes até intrigado, né, as pessoas. E aí, o que acontece, hein? Quando morre uma pessoa muito famosa, que fica todo mundo em cima chamando, chorando, pedindo, e vai aqui, vai ali, aquele desespero total, e que é constante, né? Parece que as pessoas nunca... Sim, parece que passam muitos anos, né, mas elas ainda ficam pensando, principalmente as pessoas muito famosas, né, Michael Jackson, Elvis Presley, enfim, né, esses ícones mundiais, eles não são esquecidos jamais, né? Acabam sendo imortalizados. E o que será que acontece com eles, né? Eu trouxe, tem um vídeo de alguém que fez uma pergunta pra gente. Vamos dar uma olhada sobre o tema? Solta o vídeo pra gente. Olá, sou o Elvinho, Elvis Presley Cover de Santo André. E esse ano é um ano muito especial para nós fãs de Elvis, que comemoram-se 40 anos do último show do Rei do Rock. Esse traje, inclusive, é o mesmo traje que Elvis usou, uma réplica fiel. E claro, muitas pessoas perguntam para mim se eu tenho alguma notícia do Elvis através de médiums, como está o Elvis hoje em dia. Então, é uma coisa que eu gostaria de saber. E aí, Então, Nani, eu vou responder já essa questão dele do que pode estar acontecendo com o espírito do Elvis, né? Porque já é um caso bem específico, né? Ele perguntou sobre um artista, já vou falar sobre o Elvis espiritualmente, mas antes eu gostaria de a gente comentar um pouquinho do mapa astral do Elvis, porque o mapa astral ele mostra muita coisa que pode acontecer com um artista específico, né? Tá. Então eu trouxe imagem do mapa dele para a gente comentar um pouco algumas coisas que são bem interessantes para a gente entender que de algum modo ele já estava fadado ao sucesso, né? As coisas já iriam acontecer desse modo. Então, por exemplo, quando a gente dá uma olhada no mapa dele, a gente vê que ele é um capricorniano, tá? Então, assim, no primeiro momento a gente não pensa no Elvis como um capricorniano, porque Capricórnio é um signo voltado para trabalho, é muito disciplinado, é muito organizado, dedicado, só que ele tinha um ascendente em Sagitário. Então, o que acontece? O ascendente fala muito forte, né, na vida das pessoas, né? E o Sagitário, ele é divertido, ele é solto, ele é bem-humorado. Então, isso é o que fez com que um garoto que fosse incrivelmente tímido na sua infância se tornasse assim o topo de sucesso, fenômeno, e inclusive que conseguisse também dançar, se expressar daquele modo, né? Porque realmente o que ele fazia era muito dele, né? A dança, o jeito. Na astrologia, com quantos anos que eles falam, não sei se isso é real, que o ascendente começa a dominar a sua vida a partir de quanto tempo, com quantos anos? Isso depende muito de pessoa para pessoa, mas assim, normalmente o nosso ascendente, a vida inteira, ele está interagindo com o nosso signo solar. Os dois estão dançando juntos. Agora, tem momentos da vida que o ascendente fica mais em evidência. Então, por exemplo, na infância do Elvis, a gente via mais o lado capricorniano dele. No mapa, ele tem muita coisa em Capricórnio. Assim, fora o Sol, ele tem Vênus em Capricórnio, ele tem Mercúrio também em Capricórnio. Então, tudo faz com que ele seja muito capricorniano. Por isso, ele era tímido, retraído, né, quando criança. E daí, quando ele ficou mais velho, o lado Sagitário veio à tona. E o ascendente Sagitário é até complicado também, porque ele engordou, né, com o passar do tempo, né? Nos últimos anos ele estava bem gordinho, e ascendente em Sagitário dá essa tendência também. A gente sempre fala que a pessoa que tem esse ascendente, ela precisa tomar cuidado, porque é um ascendente que fala de expansão, né? Então na autoimagem a pessoa engorda um pouquinho. Nossa! É verdade, o ascendente ele fala também do nosso estereótipo já físico. Volto, ainda bem que eu sou virgem com virgem. Gente, eu vou falar pra vocês. Adoro praticidade, presta atenção, mocinha, você que vai casar, ó. É praticidade, né, Celinha? Vai casar, já tem uma lavanderia que lava cuidando de você com carinho. Adoro. Não sei lavar, não sei passar, não sei bordar e não sei cozinhar, Edu. Tem a lava e neve pra fazer. Faz tudo pra gente, né, amiga? E aí, Du? A gente está destrinchando o mapa dele, né, pra gente entender como as tendências das coisas que a gente vive, né, muitas vezes já estão escritas ali, são ditadas pelos astros, desde sempre. Para daí a gente entender que o mapa dele, da Revolução Solar, mapa de revolução é o mapa do ano, né? Independente do mapa natal, as pessoas têm mapas que são anuais. Nesse mapa já ditava a morte dele, no ano que ele faleceu. E faleceu jovem, com 42 anos, né? Muito jovem. A gente percebe que pelo mapa ele tinha uma lua em peixe,
peixes, né? A lua em peixes faz com que a pessoa seja muito sensível. Eu sou em peixes, né? Lua em peixes. Então são pessoas que se mostram assim fortes, mas elas têm uma compaixão muito grande, uma capacidade, uma empatia para sentir o que o outro está sentindo, pensar o que o outro pode estar pensando. Eles conseguem se conectar com a energia do outro e são muito sensíveis, assim, tem uma sensibilidade muito grande quem tem a lua em peixes. A lua também fala da mãe, né? No caso do Elvis... Olha as imagens aí. Ele era muito ligado à mãe, né? Essa lua em peixes fala que a mãe, de algum modo, era quem o nutria, né? Emocionalmente. Olha, gente, falando. A mulherada gritava, adorava ver filme Sessão da Tarde com Elvis. Sim, ele foi um excelente ator também, né? Além de músico. E daí, no próprio mapa dele de nascimento, Nani, fala que assim, a dificuldade que ele mais teria, porque ele tem câncer, né? Uma das grandes dificuldades, câncer na casa 8, que é a casa da morte. Câncer é o signo associado à mãe. Então, por exemplo, com a perda da mãe, ele nunca mais seria o mesmo. Seria uma perda que iria trazer uma grande transformação na vida dele, né? Nossa. E de fato aconteceu, porque depois, assim, há relatos que ele não foi mais o mesmo depois da perda que ele vivenciou aí da mãe, né? Então, assim, dá para perceber também que o elemento terra é preponderante no mapa dele. Ele tem muito de terra. As pessoas que têm muito elemento terra, elas conseguem, assim, se sobressair financeiramente. Ter estrutura material, grandes conquistas, que foi o fato aí que aconteceu com ele. Além disso, ele tinha Netuno, que é um astro de inspiração, que rege músicos, poetas, na casa 10, que é a casa da carreira. Então, isso fez com que ele tivesse uma inspiração, né, especial para ele poder fazer o que ele fazia e de um modo diferenciado, bem inspirado. Então, o mapa, de algum modo, já mostrava muito da personalidade dele. E daí a gente vem para esse assunto, né? Aí vamos entrar quando morre. Porque aí todo mundo fica chamando, clamando, rezando, pedindo para voltar. O que acontece, né? Acontece, né? A gente tem que ter em mente que, assim, são pessoas, independente de tudo, né? Não importa se, assim, Michael Jackson, mas aí vira uma Elvis... egrégora, todo mundo... Vira uma egrégora. O mundo inteiro. Isso. E o que é egrégora, né? Para quem não sabe, assim, é quando muita gente, como você disse, mundo inteiro, pensa naquela pessoa, vê aquela pessoa através da imagem que a pessoa criou, que não necessariamente é o que a pessoa é. A gente também tem que pensar nisso. Quando eu olho, por exemplo, um mapa como Elvis, eu percebo que coisa era ele em palco, outra coisa era ele na intimidade dele no dia a dia. Dá para perceber que era uma pessoa extremamente hipocondríaca. No mapa dele de morte, do ano que ele morreu, a gente vê que o Saturno, ele estava na casa 6, que era a casa da saúde. O Saturno, ele já restringe. Então, ele já tinha uma restrição naquele ano com relação à saúde. Estava em Leão, Leão rege coração, signo do coração, problema cardíaco que ele teve. Mas pelo mapa natal, ele era hipocondríaco, ele era uma pessoa assim que vivia trabalho o tempo inteiro e não cuidava da saúde. Então, mesmo quando ele estava com a saúde um pouco comprometida, ele ainda assim ia trabalho, sempre cobrando de si, exigindo de si, né? Para ele dar conta do recado e para ele fazer as coisas bem feitas. Exatamente. Era muita coisa em Capricórnio. Capricórnio, assim, busca ser resistente ao máximo, resistir à doença, resistir aos problemas, resistir às coisas até onde dá, né? Chega uma hora que o corpo não aguenta. Né? E ele mesmo dizia que ele achava que ele não chegaria aos 50, né? Que foi o que aconteceu com ele. Viveu intensamente também, né? Exato, não passou dos 42. Mas assim, essas pessoas, elas são pessoas. Então assim, normal, como todos nós, né? Então tá do outro lado, é claro que por eles terem um dom, né? Porque toda pessoa que assim, alcança uma fama muito grande, tem de algum modo uma missão na sua jornada de trazer, seja inteligência, seja música, seja alegria para as pessoas que estão aqui na Terra. E quando ele está do outro lado, como todos que se vão, eles continuam, porque do outro lado, para quem acredita em vida após a morte, tem uma continuidade disso tudo. As pessoas continuam vivendo, estudando, se aprimorando espiritualmente. Então, há muitos relatos de praticantes de espiritualidade que, quando se projetam espiritualmente, pessoas que estão vivas, encarnadas, percebem artistas como ele se apresentando ainda do outro lado e dando continuidade à sua vida, mesmo estando mortas, né? Então, assim, elas continuam fazendo aquilo que elas faziam de bom aqui na Terra. É claro que os primeiros anos são anos de dificuldade. Tem um probleminha no seu microfone, só um minutinho. Sim. Pode trazer, Toninho. Obrigado. Nossa, Toninho, juro que pensei que era um café na sua mão, mas tudo bem, né? Não era um café, né? Pensei que era um café. Um cafezinho com bem casado é tudo, hein, Celinha?
E daí é claro que os primeiros anos, né, para um espírito assim que ele morre, é difícil de compreender, deixar... Pessoas que não entendem, por exemplo, é muito aclamado, é muito, né, é o sonho de todo mundo, é todo mundo falando. Isso dá paz? O espírito tem esse negócio de ter paz, não ter paz? Nos primeiros anos, eles têm mais dificuldade de largar tudo, porque essas pessoas, elas se dedicam muito para chegar também onde elas chegam. Então, elas vestem trabalho, elas têm um apego com relação a trabalho, com relação às pessoas que elas deixaram, que trabalhava com elas, e vem toda aquela população aclamando-as, elas têm muita dificuldade para isso. No caso do Elvis, já faz muito tempo, né? Então, já passou do tempo dele entender a morte, dele aceitar, dele fazer as apresentações dele lá no mundo espiritual e também de se preparar para reencarnar. Mas então, aí eu questiono, será que a pessoa chega do lado de lá e tem esse diferencial? Por exemplo, eu sou o Elvis, né? E chega do lado de lá e vai continuar soberano em cima dos espíritos ou continua a igualdade? E você não tem, quando você morre, o esquecimento? Não vivencia o esquecimento da última vida. Vai vivenciar o esquecimento quando vai reencarnar. Só quando reencarna? Exatamente. E mesmo assim, ele estando reencarnado, porque assim, aí é uma coisa pessoal, Edu, eu vejo o Elvis já reencarnado, tá? Assim, algo recente, né? Ainda como criança, né? Algo que aconteceu não faz muito tempo, mas eu tenho certeza que ele já reencarnou, né? De acordo com as minhas buscas e tudo mais espirituais. Que idade ele teria? Até aproximadamente? Novinho, né? Uns menos de 4 anos, criança ainda, jovem, né? E novamente vai alcançar, né? Nasceu, ele voltou. Isso ele vai voltar uma outra pessoa diferente? A reencarnação te dá o dom da transformação de você voltar com uma outra vida, uma outra coisa? Ou você consegue trazer resquícios de uma vida que você teve? Não, é uma outra roupagem, né? É uma outra coisa. É outra coisa. Ele vai alcançar sucesso de novo naquilo que ele vai fazer. Mas é uma outra coisa. Né? Pode ser uma coisa diferente. Interessante. Né? Agora, o que acontece é que, assim, mesmo estando reencarnado, todas as noites, né? Os espíritos, eles se projetam para o plano espiritual. Todos nós. E por mais que, às vezes, assim, você está reencarnado, você não lembra da sua existência anterior, o espírito, ele sabe de tudo. Porque quando a gente está projetado espiritualmente todas as noites, a alma sabe de tudo aquilo que ela traz consigo, de todas as existências. Quando eu acordo no dia seguinte, eu já não me lembro de novo. Eu me lembro dessa existência, o que eu estou fazendo agora, mas a alma, sempre quando a gente adormece, ela visita o plano espiritual. Você está fazendo palestras, viajando, fazendo palestras sobre isso? Sim, não sobre esse tema específico, né? Isso é uma coisa que eu trouxe para o seu programa, mas é um assunto interessante porque todo mundo tem muita dúvida, né? E no caso, o que você falou de egrégora, é bom de a gente reforçar que, assim, mesmo que ele esteja reencarnado, a egrégora dele continua. Ele está imortalizado. Sempre quando um cover como esse que a gente viu, ou qualquer outro, vai trazer à tona toda aquela energia dele de novo. A egrégora também serve tanto para o positivo, como é o caso dele, como para o negativo. Por exemplo, um grande psicopata, uma pessoa que, sei lá, essas pessoas que mataram populações inteiras. Sim. As pessoas também, esse pensamento pro mal também fica vibrando do mesmo jeito? Um Hitler da vida, por exemplo, a mesma coisa. A egrégora, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser dual, também equilibrada, e daí quando as pessoas pensam, elas trazem tudo aquilo à tona, né? E isso não significa que a alma, ela tá atordoada pelo fato de estar todo mundo pensando. Às vezes ela já prosseguiu, já tá numa outra etapa, numa outra existência, ou às vezes não. Por exemplo, no caso do Elvis, eu sinto que ficou muito tempo antes de reencarnar, né? Ainda vivendo, depois da aceitação da morte, vivendo esse lado artístico do outro lado, se aprimorando, estando ao lado das pessoas queridas, da mãe mesmo, que foi o caso de uma separação que trouxe muita dor para ele, dos amigos, né? Exatamente. Du, vamos falar as redes sociais, o telefone para todo mundo? E hoje você vai ficar um pouquinho na live? Fica um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho disso na live, né? Que é um assunto muito interessante, né, Celia? Bom, o telefone, né, do Faces da Lua, para leituras de tarô, mapa astral, leitura psíquica, é o 0 operadora 11 2306 1751. Isso aí, já decorou. Tô no Instagram também, né, como Edu Scarfon, no Facebook tem a página, depois inclusive esse vídeo a gente vai compartilhar lá também. Beijo, Brasil, obrigada pelo carinho, pela companhia. Tô indo, daqui a pouquinho, depois a gente tomar um cafezinho, a gente faz uma live pra vocês, tá bom? Na página lá no Facebook. Beijo no coração, 3 vezes pra vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz.